Bom, vamos começar esse módulo de Física 1. É o último módulo do nosso curso e nós vamos falar de conceitos muito importantes. Então, nós vamos falar do impulso de uma força, a quantidade de movimento, o teorema do impulso, a conservação da quantidade de movimento e nós vamos terminar com colisões. Para que a gente consiga entender direito todos os conceitos, nós vamos começar com o impulso de uma força, mas essa força é uma força constante. Para isso, a gente tem que lembrar de exemplos de fenômenos do cotidiano onde ocorrem ou vão ocorrer um impulso. Então, quando tem empurrões, puxões, impactos e explosões, sempre tem um corpo interagindo com o outro, tem uma força fazendo essa interação ocorrer. E essa força atua durante um certo intervalo de tempo. Então, para que a gente compreenda o conceito de impulso, é muito importante a gente perceber que durante vários fenômenos em que há interação entre os corpos, a força que está atuando entre o corpo e o outro atua durante um certo intervalo de tempo. Então, aqui nós temos o exemplo de uma colisão de um carro com um poste, né? Houve uma força de interação entre o carro e o poste e ela durou durante um certo tempo, né? Do mesmo jeito, a raquete batendo na bolinha. Haverá uma força da raquete aplicando na bolinha, a gente sabe que aqui tem um par de forças ação e reação. Se a raquete aplica uma força na bolinha, a bolinha devolve uma reação na raquete. Essa força de interação ocorre durante um intervalo de tempo, então o impulso para a gente tem relação tanto com a força que está atuando durante a interação dos objetos, mas com a duração, com o tempo em que essa interação ocorreu. Para que a gente entenda com mais propriedade o impulso de uma força constante, é muito importante entender que o impulso é uma grandeza vetorial. Ou seja, o impulso tem módulo, direção e sentido. O impulso, então, depende da força que atua, da força de interação entre os objetos e da interação, do intervalo de tempo que essa força ocorreu. Como eu tenho uma igualdade do lado esquerdo e do lado direito dessa expressão, para que ela seja verdadeira, a direção e o sentido do impulso tem que ser a mesma direção e sentido da força. Então, exemplo, se a força atuando durante a interação, tiver uma direção vertical e sentido para baixo, o impulso vai ter uma direção vertical e sentido para baixo também. Quais as unidades no Sistema Internacional de Impulso? Como a força no Sistema Internacional é medida em newtons e o tempo de atuação da força é medido em segundos, o impulso é newton vezes segundo, é o produto da força vezes o tempo de interação. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui, porque elas são grandezas muito importantes. Então, para a gente entender isso com mais propriedade, se uma pessoa aplica uma força num carro durante um certo intervalo de tempo, esse impulso vai ser tanto maior quanto maior for a força que ela aplicar e quanto mais tempo ela vai ficar aplicando essa força. Então, se a pessoa aplicar uma força de 100 newtons no carro durante um segundo, o impulso tem um valor. Mas se ela aplicar uma força de 300 newtons e 4 segundos, esse impulso aumenta. Então, é muito importante que a gente tenha clareza que o impulso depende tanto da força de interação, quanto maior a força, maior o impulso, e quanto mais tempo essa força fica aplicada. E, novamente, ela é uma grandeza vetorial. Então, o impulso tem a mesma direção e o mesmo sentido da força aplicada. Bom, se essa força agora não for constante, for uma força variável, o que isso significa, a força aumenta e diminui durante a interação, eu não posso mais usar a equação anterior, impulso é igual a F vezes ΔT. Nesse caso, quando a força é variável, a gente calcula o impulso através da área do gráfico da força vezes o tempo, E aí a gente tem um exemplo de um gráfico. A gente tem o eixo vertical, onde estou indicando a força.
no eixo horizontal o tempo e tem a curva vermelha. Essa curva vermelha indica que no primeiro intervalo de tempo a força estava aumentando até que chegou a um valor máximo, depois ela começou a diminuir e se tornou praticamente constante. Então, como é que eu calculo o impulso dessa força? Através da área formada pela curva vermelha com o eixo dos tempos. Então, essa figura azul clara que está aqui no meu gráfico, ao calcular a área dessa figura, eu tenho o valor do impulso dessa força, que é uma força variável. Mas e se a gente não tem o gráfico e tem a expressão da força? Exemplo, a força é igual a 3t, ou seja, a força depende do tempo. Então, nesse caso, o impulso é integral de F dt. Quando a gente fala de impulso, a gente tem que falar também de uma outra grandeza chamada quantidade de movimento. E aí tem uma questão muito interessante colocada aqui. É mais difícil parar um caminhão pesado, ou seja, um caminhão com massa maior, do que um carro que está se movendo com a mesma rapidez? Então, se você tem um carro caminhando a 80 km por hora e um caminhão caminhando a 80 km por hora, qual é mais difícil parar se ambos estão com a mesma velocidade? A gente sabe que é o caminhão. Por quê? Porque ele tem uma massa maior. Então, quando eu penso em quantidade de movimento, não me basta analisar só a velocidade, né? Mas eu tenho que entender também a massa que tem aquele movimento, ou seja, a inércia em movimento. Ou seja, isso é quantidade. A expressão para a gente da quantidade de movimento de um objeto, ela vai ser uma grandeza vetorial, ela também é chamada de momento linear e ela depende da massa e da velocidade, ou seja, a quantidade de movimento de um objeto é o produto da massa vezes a velocidade do objeto. Novamente, eu vejo que se quantidade de movimento é vetorial e velocidade é vetorial também, para que essa equação reflita uma igualdade, a direção e o sentido da velocidade do objeto é a mesma direção e sentido da quantidade de movimento desse objeto. Quais as unidades de medida no sistema internacional? A massa é medida em quilogramas no sistema internacional, a velocidade em metros por segundo e dessa forma a quantidade de movimento vai ter como unidade quilograma vezes metro por segundo. Bom, reforçando, então, da mesma forma que o impulso, a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial e ela possui a mesma direção e sentido da velocidade do objeto. E aí tem uma coisa extremamente importante, né? As unidades do impulso e quantidade de movimento são iguais. Se o impulso é força vezes tempo, ou seja, é Newton vezes segundo, a gente sabe que força é massa vezes aceleração, então a massa é a unidade quilograma e a aceleração é metro por segundo ao quadrado. Então, esse termo aqui que eu estou grifando de vermelho é a unidade de força, que é Newton. Se eu multiplico isso por segundo, o segundo que está multiplicando cancela com 1 segundo ao quadrado que está dividindo, e eu tenho a unidade quilograma vezes metro por segundo, que é massa vezes velocidade. Ou seja, impulso e quantidade de movimento têm a mesma unidade. É por isso que, às vezes, alguns problemas, o impulso, além de ser dado em Newton por segundo, pode ser dado em quilograma vezes metro por segundo. E a quantidade de movimento, além de ter a unidade quilograma vezes metro por segundo, pode ter a unidade Newton vezes segundo. Se essas grandezas têm a mesma unidade, então elas são iguais ou elas têm algum tipo de equivalência. E para isso, a gente vai observar o teorema do impulso, a gente vai analisar o teorema de impulso, que relaciona o impulso de uma força com a quantidade de movimento do corpo. O que diz esse teorema? O impulso resultante das forças que agem sobre um corpo material num certo intervalo de tempo provoca, ou seja, é igual à variação da quantidade de movimento desse ponto no mesmo intervalo de tempo. Então, se você tem, exemplo bobo, você tem um objeto parado, velocidade dele é zero, quantidade de movimento dele é zero. Você aplica uma força, essa força durante o intervalo de tempo de atuação dela produziu um impulso de 100 newtons vezes segundo, o corpo que tinha quantidade de movimento zero vai ganhar uma quantidade de movimento exatamente igual ao impulso da força aplicada sobre ele. E a gente vai deduzir isso a partir da segunda lei de Newton.
A força resultante é massa vezes aceleração. Bom, só que a gente sabe que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Então, a força resultante é massa vezes ΔV sobre ΔT. Como a gente pode pegar a massa e aplicar uma distributiva, o que é ΔV? É velocidade final menos velocidade inicial. Então, massa vezes velocidade final dá quantidade de movimento final. E massa vezes velocidade inicial dá quantidade de movimento inicial. Por isso que nós vamos ter um ΔQ, né? Esse ΔT, se está dividindo, passar multiplicando para o outro lado, eu vou ter força vezes ΔT, é impulso. E esse ΔQ nada mais é do que massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial, que é a distributiva que nós aplicamos ao escrever a segunda lei de Newton. Dessa forma, o impulso importante não é de uma única força, é da resultante das forças de todas as forças que atuam no corpo, é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Por isso é que a unidade de impulso é a mesma unidade de quantidade de movimento, porque na realidade eles são grandezas que se equivalem. Um pouquinho mais sobre o teorema de impulso, né? Se o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, então o que a gente tem que ter clareza? Para o mesmo intervalo de tempo ΔT em que esse impulso foi aplicado, né? O impulso da resultante vai ser exatamente igual à variação da quantidade de movimento desse objeto. Qual que é o grande cuidado que nós temos que ter ao analisar esse teorema? A direção e o sentido do impulso é a mesma direção e sentido da quantidade de movimento, da variação da quantidade de movimento. Então, eu sempre tenho que olhar os vetores, eu tenho que tomar muito cuidado para não trabalhar essas questões só do ponto de vista algébrico, mas do ponto de vista vetorial, porque impulso e quantidade de movimento são grandezas vetoriais. Bom, e para dar sequência, o que é um sistema isolado de forças, né? A gente vai considerar que é um sistema formado por dois objetos, A e B, né? Imagina duas bolinhas de bilhar, uma branca e uma vermelhinha, né? E aí, essas duas bolinhas vão colidir, né? A bolinha A vai colidir com a bolinha B. A gente sabe que se elas estão sobre a mesa de bilhar, tem a força peso, e como elas estão sobre a superfície da mesa aplica uma força na bolinha A chamada normal. A mesma coisa acontece com a bolinha B. Tem a força peso e a mesa aplica uma força chamada normal. Bom, no sistema, essas forças que decorrem de agente externo, o peso é devido à gravidade do planeta. A normal é por causa da superfície de contato das duas bolinhas, né? Então, essas forças devida ou produzida por agentes externos são chamadas de forças externas, como o peso e a normal. Então, num sistema isolado de forças, a resultante dessas forças externas é nula. Interessante isso, né? Então, como é que a gente pode pensar isso? Quando a bolinha A interage com a bolinha B durante essa interação, o corpo A exerce uma força F no B e esse exerce em B uma força menos F oposta, de mesmo módulo e sentido oposto, né? As forças F e menos F correspondem a um par de forças ação e reação. Então, se A aplica em B uma força de 10 newtons para a direita, B devolve em A uma força de 10 newtons para a esquerda. São forças aí que têm sentidos opostos. É o que está sendo indicado aqui, né? Então, A aplicou em B uma força de X, né, uma força F para a direita, e B devolve para uma força oposta que eu chamo de menos F, né? O que é um sistema isolado de forças externas? É o sistema cuja resultante dessas forças externas é nula, atuando nele somente as forças internas, a força de interação entre o bloco A e o bloco B. Aqui eu desprezo o peso, a normal, a resistência do ar, que são todas forças externas. Se eu considerar que o meu sistema de forças é um sistema isolado mecanicamente, só a interação, ou seja, só a força de A e B e de B em A. A resultante das forças externas, ela vai ser nula. E para isso, a gente vai, na sequência, falar de um princípio extremamente importante. É o princípio da conservação da quantidade de movimento, né?
Ele é usado quando? Quando eu tenho um sistema isolado de forças externas. Então, todo sistema isolado de forças externas, a resultante externa é zero. Ou seja, como o impulso é a força resultante vezes o ΔT, se a resultante externa é zero, o impulso é zero. E, consequentemente, pelo teorema de impulso, se impulso é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, mas eu estou num sistema isolado de forças externas, ou seja, se o impulso é zero, o que a gente conclui? Que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Todo sistema isolado de forças externas, em que corpo A interage com o corpo B, a gente vai adotar a conservação da quantidade de movimento linear, que é extremamente importante, né? Então, vou reforçar. A quantidade de movimento de um sistema de corpos isolados de força externa é constante, ou seja, ela não varia com o tempo. Quantidade de movimento inicial, que é uma grandeza vetorial, é igual a quantidade de movimento. O princípio da conservação da quantidade de movimento é um princípio que nós vamos usar muito para resolver os problemas, e ele é muito útil na física, né? O que a gente tem que tomar muito cuidado é que quando eu olho o sistema, eu estou olhando o bloco A e o bloco B, ou bolinha A e bolinha B ao mesmo tempo, antes e depois da colisão. Então, a soma das quantidades de movimento dos dois objetos é que é constante. Então, exemplo, se o objeto A tem quantidade de movimento 10 e o objeto B tem quantidade de movimento 20, antes da colisão, isso é igual a 30, né? Somo lá, 10 kg vezes metro por segundo mais 20 kg vezes metro por segundo, a soma dessas duas quantidades de movimento de A e B foi 30. Depois da colisão, não é que A tem que continuar com 10 e B tem que continuar com 20. A soma da quantidade de movimento final de A e B que tem que ser 30. Então, se A ficar com 15 e B ficar com 15, ou se A ficar com 5 e B ficar com 25, se a soma continuar 30, houve a conservação da quantidade de movimento. Então, isso aqui é fundamental. O que permanece constante é a quantidade de movimento total do sistema. É a quantidade de movimento da soma do bloco A mais bloco B. Antes da interação tem que ser igual depois da interação. Então, esse detalhe é extremamente importante. Bom, quando a gente termina agora nosso módulo, né, eu vou falar de colisão. Olha que interessante, né? A gente falou de impulso, quantidade de movimento, teorema de impulso, sistema mecanicamente isolado, né? O que colisão tem tudo a ver com isso, né? Durante uma colisão, a força do corpo A com o corpo B, essa força de interação é muito maior do que qualquer força externa. Então, imagina lá o carro batendo no poste. Será que a força do vento, o peso e a normal são relevantes durante o momento em que o carro está batendo no poste? Então, a força de interação entre o carro e o poste é muito maior do que a força externa. Então, por que a gente considera uma colisão um sistema isolado mecanicamente, né? Porque eu posso desprezar as forças externas. Então, em qualquer colisão, qualquer tipo de colisão, eu vou considerar que a colisão é um sistema mecanicamente isolado. Aqui tem um exemplo simples da bolinha branca batendo na bolinha vermelha, né? Ou uma colisão mais complicada, né? A colisão, por exemplo, de dois corpos celestes, né? Isso é uma colisão diferente, mas também está havendo colisão aqui. Então, durante a colisão, a gente vai desprezar as forças externas, e a força entre o corpo A e o corpo B são muito maiores do que as forças externas. Por isso que durante uma colisão, eu considero que o sistema é mecanicamente isolado. E para isso, né, a gente vai perceber que existem dois tipos de colisão. Qualquer tipo de colisão vai ocorrer conservação da quantidade de movimento, mas pode ocorrer ou não conservação da energia cinética. Então, eu vou denominar de colisão elástica quando, além de ocorrer conservação da quantidade de movimento, ocorre conservação da energia cinética. E colisão inelástica quando ocorre conservação da quantidade de movimento, mas não ocorre conservação da energia cinética. Só repetindo, nas duas colisões há conservação da quantidade de movimento. O que diferencia uma ou outra? A conservação da energia cinética.
No primeiro tipo de colisão elástica, a energia cinética é conservada, no segundo tipo, a energia cinética não é conservada. E aí, vamos estudar com mais propriedade a colisão que nós estamos chamando de elástica, né? Então, vamos imaginar que eu tenho a bolinha branca batendo na bolinha preta, né? Antes da colisão, a energia cinética da bolinha branca era 8 joules e a da bolinha preta 4 joules. Ocorreu a colisão. Depois da colisão, olha que interessante, eu estou usando o linha aqui, né? Então, eu tenho energia cinética do corpo A, EC a linha, e energia cinética do corpo B, ECB'. Então, sempre que eu tiver uma grandeza depois da colisão, eu vou colocar o linha aqui, né? O corpo A vai ficar com uma energia cinética de 5 joules e o corpo B com uma energia cinética de 7 joules. Conservou a energia cinética do corpo A? Não. Conservou a energia cinética do corpo B? Não. Mas conservou a energia cinética do sistema, né? Isso que caracteriza uma colisão que é elástica. Então, antes da colisão, a gente vê que a soma das energias dos dois corpos era de 12 joules e depois da colisão, a soma das energias cinéticas dos dois corpos continua 12 joules. Então, nesse caso, a energia total dos corpos se conservou. Esse tipo de colisão é chamado de uma colisão elástica. E é muito importante falar, toda colisão é considerada um sistema mecanicamente isolado. Por quê? Porque durante a colisão eu posso desprezar todas as forças externas. Então, independente de ocorrer ou não a conservação da energia cinética, sempre vai ocorrer conservação da quantidade de movimento. Isso é fundamental. E como é que a gente define as colisões que são colisões inelásticas, né? Ou plásticas, né? É aquela em que a energia cinética não se conserva, né? Por quê? Porque parte da energia do movimento, que é a energia cinética, pode se transformar em energia térmica, em energia sonora, né? Mas o que é importante perceber, mesmo que a energia cinética não se conserve, ocorre conservação da quantidade de movimento do sistema, tá? A maioria das colisões que ocorrem na natureza, elas são inelásticas, né? Quando o bloquinho A bate no bloquinho B, ou o carro bate no poste, por exemplo, há produção de energia sonora, há produção de energia térmica. Então, a energia cinética não é conservada. O que a gente pode verificar nesse momento, né? Existe um terceiro tipo de colisão que é chamado de perfeitamente inelástica. É quando os dois corpos no final vão se mover juntos, passando ambos até a mesma velocidade final. Exemplo disso, né? Vamos imaginar que nós temos um carro e um caminhão. O carro colide com o caminhão e fica grudado na ferragem do caminhão. Então, no final, eu tenho um único corpo saindo com uma mesma velocidade final, que é o quê? Né? Que tem a massa do carro mais a velocidade do caminhão, porque o carro ficou grudado nas ferragens do caminhão. Então, quando isso ocorre, é quando eu falo que o meu sistema tem a maior perda possível de energia cinética e os dois corpos passam a ter a mesma velocidade final depois da colisão. Para isso, ajuda muito, a gente vai fazer exemplos sobre isso no atendimento. Para resolver problemas desse tipo, existe um coeficiente chamado coeficiente de restituição, que nós chamamos de E. Como é que esse coeficiente de restituição? Ele é uma razão entre a velocidade de afastamento e a velocidade de aproximação, ou seja, é uma razão entre a velocidade relativa de afastamento e a velocidade relativa de aproximação. Eu vou falar que VA e VB é a velocidade inicial do corpo B e do corpo A, VB' e VA' é a velocidade final depois da colisão do corpo B e do corpo A. E quem que é esse coeficiente de restituição? É menos essa velocidade de afastamento, VB' menos VA' sobre a velocidade de aproximação, VB menos VA. Se um corpo, eu quiser calcular esse coeficiente de restituição, por exemplo, uma pedra, uma bolinha de ping-pong que saiu de uma altura de 10 metros, bate no chão, perde energia e ela consegue subir até uma altura menor do que a altura gasão. Então, se ela sair de 10 metros, ela retorna até uma altura, por exemplo, de 3 metros. Como é que eu posso calcular esse coeficiente de restituição? É a raiz quadrada de Hzinho sobre Hzão, onde Hzão é a altura antes do objeto colidir com o chão
e Hzinho é a altura que ela consegue atingir depois que ela colidiu com o chão. Bom, finalizando, a gente vai falar que esse coeficiente de restituição é um número, ele não tem unidade, né? E se a colisão for elástica, essa velocidade de afastamento é igual à velocidade de aproximação, ou seja, eu tenho 100% de restituição de energia cinética, o nosso coeficiente de restituição vale 1. Se for perfeitamente inelástica, a velocidade de afastamento é zero, porque os dois corpos vão ter a mesma velocidade final, o E igual a zero, quando eu tenho a máxima perda de energia cinética. E se for inelástica, a velocidade de afastamento é menor do que a de aproximação. E esse coeficiente de restituição é um número entre 0 e 1, né? Pode ser 0,7, 0,3 e assim por diante. Então, qualquer problema que você ler e ele falar que a colisão é elástica, automaticamente o coeficiente de restituição é igual a 1. Né? Se for perfeitamente inelástico é 0, se for inelástico o problema tem que falar o valor, se é 0,1, se é 0,3, se é 0,9 e assim por diante.